Olá, sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Nós estamos iniciando uma série, uma conferência com o tema A Igreja Católica nas Profecias. Hoje é o primeiro vídeo que nós estamos disponibilizando aqui neste canal. O nosso objetivo é gravar um vídeo por semana. Mas eu já quero de antemão avisar você. O interessante é que você acompanhe todos os vídeos, porque a cada vídeo nós iremos trabalhando um tema, para que quando nós chegarmos no último vídeo, juntando todos os temas que nós trabalhamos ao longo desse período, nós possamos chegar numa conclusão. Então, se você falar assim, eu vou assistir o último vídeo quando você gravar daqui a, sei lá, daqui a um mês. Está errado, porque você vai tirar conclusão que não é. Você vai dizer palavras que eu não disse. Então, o importante é você seguir todos os vídeos, seguir a sequência. Hoje é o primeiro vídeo que estaremos disponibilizando aqui. Lembre-se, o tema é a Igreja Católica nas Profecias. Mas lembre-se, o nosso objetivo aqui não é atacar os nossos irmãos católicos. Nós temos pessoas queridas dentro da Igreja Católica, são nossos irmãos, são cristãos que estão lá. E muito menos atacar religião também. O que nós queremos, através desses vídeos, é mostrar qual foi o papel político-religioso, qual foi a influência política religiosa que a Igreja Romana teve ao longo dos séculos sobre a ótica das profecias e da história. Então nós vamos estudar aqui profecias e comparar as profecias com a história, com o que aconteceu. Esse é o melhor método, inclusive, de você interpretar profecias. É você compará-la com a história. Então, esse é o nosso objetivo, não é atacar ninguém, e sim ver a importância, a influência que essa grande igreja teve ao longo dos séculos e o que a Bíblia fala sobre ela. Tá bom? Então, eu convido você a vir comigo nessa jornada. Como eu disse, serão alguns vídeos que nós gravaremos aqui. O tema, a Igreja Católica nas Profecias. Hoje nós vamos estudar o nosso primeiro tema. Então nós vamos construir uma base. Nós temos que ir construindo bases para nós irmos nos aprofundando vídeo a vídeo. Porque não adianta eu chegar num tema profético, sendo que ainda não existe uma base, existem pessoas que vão ter dificuldades de compreender. Então, por isso a importância de você assistir todos os vídeos que nós formos gravando, tá bom? Então, eu vou colocar uma vinheta aqui do canal, e depois da vinheta nós já vamos para o nosso primeiro tema de hoje, para nós irmos construindo esta base, ok? Eu te espero já já, só um minuto. Muito bem, queridos. Quero agradecer você por nos acompanhar aqui neste canal, Descomplica Pra Gente. E já quero pedir para você também deixar a sua inscrição neste canal e quero te pedir também para você compartilhar este vídeo, tá? Dar um like no vídeo, se inscrever. Você que não é inscrito ainda, se inscreva. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo também para que outras pessoas aprendam. Afinal de contas, nós vamos estudar profecias aqui. E profecias é um assunto que temos que prestar muita atenção e tem muito a ver com você e comigo e tem a ver com a sua e com a minha salvação. Então é importante que você acompanhe todos os vídeos aqui do canal. Muito bem, queridos. Eu vou começar contando uma história para você que aconteceu em Londres há muito tempo atrás. Dois trens, eles se encontraram dentro de um túnel, um trem vindo do norte para o sul e outro trem do sul para o norte. Chegaram num túnel, eles se chocaram e foi um grande acidente de trem. Muitas pessoas morreram ali.
E no meio, os bombeiros chegaram no meio dos escombros ali, no meio daqueles ferros retorcidos e tantas coisas. Um dos maquinistas ainda estava vivo e com um bilhete todo amassado na mão. E esse bilhete amassado na mão, ele entregou para um dos bombeiros. E o bombeiro, então, ele abriu esse bilhete e estava escrito o seguinte: eu recebi uma informação falsa. Ou seja, alguém havia informado a ele, dado a ele uma informação falsa, de que os trilhos estariam liberados para ele, e isso lhe custou um grande acidente, muitas pessoas morreram, inclusive ele veio a falecer depois. Então, qual é o prejuízo de uma notícia falsa? Quais são as consequências que uma notícia falsa pode causar na vida de uma pessoa? São terríveis. É por isso que eu já quero começar este vídeo com você citando um texto que está em João capítulo 8, verso 32. E esse texto diz o seguinte, você pode procurar na sua Bíblia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse é o nosso texto base aqui ao longo de todos os nossos estudos proféticos que nós faremos aqui. Porque o nosso objetivo, estudando profecias, o tema Igreja Católica nas Profecias, nosso objetivo é conhecer a verdade. Porque é a verdade que pode libertar você e libertar a mim. O tema de hoje, nós vamos falar sobre as 5 colunas da verdade. Esse é o tema de hoje. Então, nós vamos aprender hoje. Se você já sabe, você vai relembrar. Se você não sabe, você vai aprender junto comigo hoje sobre as 5 colunas da verdade. Então, nós vamos construindo aqui bases até irmos nos aprofundando a cada vez mais e mais em profecias. Então, é importante que você conheça isso. As 5 colunas da verdade. Eu faço uma pergunta para você. Será que todo mundo conhece a verdade? Se você for na igreja A, ela vai dizer assim para você: nós temos a verdade aqui. Aí você sai da igreja A, vai para a igreja B, você pergunta para o pastor de lá: pastor, vocês têm a verdade aí na igreja de vocês? Ele vai dizer assim: sim, nós temos a verdade. Aí você sai da igreja B, vai para a igreja C ou para a igreja D. Qualquer igreja que você for e você fizer essa pergunta para o pastor, para o líder: vocês têm a verdade, vocês pregam a verdade? Ele vai dizer assim: sim, nós temos a verdade, nós pregamos a verdade. Será que realmente todos têm a verdade? Eu não estou aqui, como disse, para criticar a religião, até porque, de um modo geral, todas as religiões são boas. Nenhuma religião ensina você a matar, a roubar, nenhuma religião ensina a pessoa a usar coisas ilícitas, né, que venham a prejudicar a saúde. Então, de um modo geral, todas as religiões são boas. Mas e por que existem tantas religiões? Já parou para pensar? Por que tem tanta religião? Hoje existe uma religião para cada modo de viver da pessoa. Hoje, não é mais a pessoa que se enquadra aos quesitos que uma religião exige, né? Mas é o contrário, é as religiões que olham para o modo de viver das pessoas e então elas se formam. Nós vamos formar uma religião para pessoas que gostam de viver assim. E aí aquela religião é só para as pessoas que gostam daquele viver daquele jeito. Aí lá o outro lá fala: não, agora eu vou fazer uma religião para as pessoas que gostam de usar isso, e assim por diante. E assim nós temos então dezenas de milhares de religiões espalhadas pelo mundo todo. E como eu disse, existem boas pessoas dentro de todas as religiões. As pessoas são boas, existem pessoas inocentes ali, existem pessoas sinceras ali dentro, tentando buscar a verdade. E nosso objetivo nesta série é justamente identificar a verdade. Hoje nós vamos estudar, como eu disse, as 5 colunas da verdade é o nosso primeiro estudo.
Muito bem, então vamos identificar. São 5 colunas. Qual é a primeira coluna da verdade? Olha lá. Então, você que está à procura de uma religião, ou você que olha para um cenário, para o mundo, e você vê várias religiões espalhadas. Um monte de pastor dizendo que aqui tem a verdade, acolá tem a verdade, eu tenho a verdade, aqui tem a verdade. Então, olha só, o que você vai aprender agora já vai te ajudar a você diminuir um pouco esse olhar e você começar a focar algumas igrejas já e você já vai ter uma noção, um discernimento para saber se realmente essa ou aquela tem a verdade ou não, o que você vai aprender no vídeo de hoje. Então nós vamos aprender as 5 colunas da verdade. A primeira coluna da verdade, ela está em Jeremias, capítulo 10, verso 10. Abra sua Bíblia comigo aí, Jeremias, capítulo 10, versículo 10 também. Olha só, hein? Jeremias 10, 10. Jeremias está ali depois de Isaías, né? Você vai achar aí Jeremias. Já estou procurando aqui na minha Bíblia. Procura a sua Bíblia também, ok? Achou? Se você achou, diga amém. Muito bom, vamos ler Jeremias capítulo 10, versículo 10. Diz assim: Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Entendeu? A Bíblia diz que o Senhor é o verdadeiro Deus. Em algumas traduções diz assim, porque o Senhor é a verdade. Então, a primeira coluna da verdade nós encontramos aqui em Jeremias 10, verso 10, que é Deus. Deus é a verdade. Deus é o Criador de tudo. Deus é o Criador do céu, da terra, do mar e da fonte das águas. Deus é acima de tudo e de todas as coisas. E Deus é antes de todas as coisas. Antes de tudo existir, Deus já existia. Deus, ele é atemporal, ele é antes do tempo. Deus é antes do espaço. Deus é antes da luz. Então, Deus é a verdade. Anotou aí? São 5. A primeira coluna da verdade, então, é Deus. Ok? Muito bem? Então, você aprendeu comigo que a primeira coluna da verdade é Deus. Vamos agora aprender qual é a segunda coluna da verdade. Abra sua Bíblia em João. João capítulo 14, verso 6. Lá no Novo Testamento. Vai comigo, vem comigo. João 14, versículo 6. Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. João 14, 6. Diz assim. Olha só, presta atenção. João 14, 6, diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Oba, aqui nós achamos a segunda coluna da verdade. Lembre-se, a primeira coluna é Deus. A segunda aqui diz que é Jesus. Jesus disse assim: Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus é a segunda coluna da verdade. Jesus é a verdade. Jesus, ele sempre existiu. Antes de ele tornar-se uma criança, entrar no ventre de Maria, né, e tornar-se uma criança e viver entre nós, Jesus já existia. João disse: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus, o Deus que deixou o céu para morrer no meu e no seu lugar, dando a nós uma segunda chance. O Deus que deixou uma coroa de ouro no céu para vestir uma coroa de espinho aqui na terra. O Deus que deixou a adoração de milhões e milhões de anjos do céu para ser xingado, chicoteado, esbufeteado e cuspido aqui na terra, por amor a você e por amor a mim, para dar a você e a mim uma segunda chance. Jesus é o nome dele. Amém? O nome de Jesus tem poder. Jesus é a segunda coluna da verdade. Anotou aí? Então vamos recapitular. A primeira coluna é Deus. São 5. A primeira é Deus. A segunda, Jesus. Vamos para a terceira coluna da verdade agora, que está lá em 1 João. 1 João, capítulo 5, versículo 6. É a terceira coluna da verdade, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João 5, verso 6.
Achou aí? Se você achou, diga amém. 1 João 5, versículo 6. Diz assim, estou achando aqui na minha Bíblia, a terceira coluna da verdade. Este é aquele que veio por meio de água e de sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. Agora presta atenção, nessa segunda parte do versículo, diz assim, e o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Uau! A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo é a terceira coluna da verdade. O Espírito Santo é que convence você e a mim do pecado, da justiça e do juízo. E sem a ação do Espírito Santo na sua e na minha vida não há arrependimento. É o Espírito Santo que coloca em você e em mim o arrependimento pelos nossos pecados. É através do Espírito Santo que nós vamos a Cristo, que é o Salvador. É a ação do Espírito Santo que nos faz pessoas melhores, que nos faz nos arrependermos dos nossos pecados. Glória a Deus, ouçam amém? Amém por isso. Então o Espírito Santo é a terceira coluna da verdade, ok? Muito bem, mas eu disse que são 5 colunas da verdade. Vamos agora entender e aprender qual é a quarta coluna da verdade. Ela está em João capítulo 17, verso 17. Vamos lá? Para o Evangelho de João. João 17, 17. Vamos aprender qual é a quarta coluna da verdade. João 17, verso 17. Achou? Vamos ler? Vamos lá? Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O texto está dizendo para você e para mim que a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus que está aqui é a verdade. Você entendeu? Vamos recapitular. A primeira coluna da verdade é Deus. Jeremias, né? 10, verso 10. A segunda coluna da verdade é, quem é? Jesus. Está lá em João 14, verso 6. A terceira coluna da verdade, quem é? O Espírito Santo. A quarta coluna da verdade, que está em Jeremias, está em João, capítulo 17, verso 17, é a palavra de Deus. Uma vez um sacerdote, ele disse o seguinte, ele falou que a igreja está acima da Bíblia. A tradição, ela está acima da Bíblia, que a Bíblia nasceu da igreja. Isso é uma afirmação falsa. Isso é faltar com a verdade. Isso é uma grande heresia. A palavra de Deus, ela é acima de todas as coisas. A igreja, ela foi fundada pela palavra de Deus. Foi Jesus que disse ali para os seus discípulos, disse assim, vocês vão fundar a igreja sobre esta pedra, que é ele, Jesus é a pedra. Vocês vão edificar a igreja. Então veja, a palavra de Deus é a quarta coluna da verdade. Abrir a Bíblia não é abrir um livro qualquer. Abrir a Bíblia é ouvir Deus falar com você. Muito bem? Agora vamos para a quinta e última coluna da verdade. Você sabe qual é? Vamos lá? A quinta coluna da verdade está em Salmo 119, verso 151. Vamos achar? Salmo 119, verso 151. O Salmo está lá no meio da Bíblia, você vai achar Salmo. Salmo 119, 151. Diz assim, olha que interessante esse texto, Salmo 119, verso 151. O texto diz para nós o seguinte, vamos lá, estou achando, aqui achei. Salmo 119, 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Opa, aqui temos a quinta coluna da verdade, que são os mandamentos de Deus. E aqui diz assim, todos os seus mandamentos são verdades. E quantos são os mandamentos de Deus? De acordo com Êxodo 20, são 10.
os mandamentos de Deus. Então, todos os mandamentos, os 10 mandamentos, são a verdade. Então, nós temos as 5 colunas da verdade. Quais são mesmo? Vamos recapitular. Primeira coluna da verdade, Deus. Segunda, Jesus. A terceira, o Espírito Santo. A quarta, a palavra de Deus, a Bíblia. E a quinta, os 10 mandamentos de Deus. São as 5 colunas da verdade. Mas eu quero falar algo sério para você agora. Eu quero ler um texto da Bíblia sério, muito interessante para você. Ele está em João capítulo 16, versículo 13. Acompanha comigo esse texto. Ele é muito sério, esse texto. E você tem que entender esse texto. Está em João capítulo 16, verso 13. João 16, 13. Acha comigo. João 16, versículo 13. Está aqui. Você achou? Diga amém. João 16, 13 diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Você prestou atenção? Aqui Jesus está dizendo que quando o Espírito Santo viesse, ele nos guiaria a toda a verdade. Essa toda, ela está no coletivo, ela indica um conjunto de verdades. Ela indica algumas verdades. E são as verdades que nós estudamos aqui. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade, os mandamentos de Deus é a verdade, é um conjunto de verdade. Então, o objetivo do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. Se eu disser assim para você, olha, eu creio em Deus, creio em Jesus, creio na Bíblia, mas eu não creio nos mandamentos de Deus. Eu estou sendo guiado a toda a verdade? Não, eu estou sendo guiado numa parte da verdade, mas eu não tenho toda a verdade. Se eu disser assim para você, olha, eu acredito nos mandamentos, eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia, mas em Deus, mas eu não creio no Espírito Santo. Eu não acredito que o Espírito Santo existe. Eu estou sendo guiado para toda a verdade? Não. Eu estou sendo guiado para uma parte da verdade. Mas o objetivo do Espírito Santo, de acordo com João 16, verso 13, é nos guiar a toda a verdade, a um conjunto de verdades. E lembre-se, é este conjunto de verdade que nos liberta. E conhecereis a verdade. Que verdade? Este conjunto de verdade. A Bíblia, os mandamentos, Jesus, o Espírito Santo, Deus. Então você, conhecendo as 5 colunas da verdade, você e eu seremos pessoas libertas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero fazer uma outra pergunta para você. Será que uma pessoa, ela pode conhecer toda a verdade e não ser liberta? Sim ou não? O que você acha? Será que uma pessoa, ela pode conhecer Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos e ela não ser liberta? O que você acha? Sim ou não? Eu tenho um texto da Bíblia que vai nos ajudar a responder essa pergunta. Se uma pessoa, ela pode conhecer toda a verdade e não ser liberta. Lembre-se, recapitulando, o Espírito Santo viria para nos guiar a toda a verdade, a um conjunto de verdades, de acordo com João 16, verso 13. E nós entendemos que esse conjunto de verdades são as 5 colunas da verdade, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia e os mandamentos de Deus. Aí eu perguntei para você, se eu obedecer a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, mas não crer na Bíblia, eu estou com a verdade completa? Não, porque é um conjunto de verdades. Aí eu fiz uma outra pergunta para você. E pode existir uma pessoa que conhece toda a verdade e não ser liberta? Porque o texto de João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero apresentar um texto para você que vai nos ajudar a responder essa pergunta. Uma pessoa, ela pode conhecer toda a verdade e não ser liberta?
Acompanha comigo, João, capítulo 8, verso 44. Um pouquinho para trás aí onde você está, João 8, verso 44, aí nós vamos partir para o final deste vídeo. João 8, verso 44, diz assim, acompanha comigo. É um texto forte. Você está pronto para ouvir esse texto? Segura aí, segura onde você está sentado, segura no seu sofá, segura na sua cadeira para você não cair. É um texto muito forte esse texto, mas eu tenho que ler esse texto com você. Eu não posso esconder esse texto de você. E o texto diz assim, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Então, Jesus aqui, ele estava discutindo com alguns líderes religiosos, alguns fariseus, e ele foi duro com eles. Ele falou, olha, vocês são do diabo. Vocês vivem mentindo, vocês querem fazer o desejo de vocês, porque o diabo é o pai da mentira. E aí ele fala assim, ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Aqui nós temos a resposta. Uma pessoa, ela pode conhecer toda a verdade e não ser liberta? Sim, pode. Satanás. Satanás, ele conhece Deus, conhece Jesus, conhece o Espírito Santo, conhece a Bíblia, conhece os mandamentos, mas por que ele é diabo? A Bíblia responde, porque ele jamais se firmou na verdade. E assim também, amigo, amiga que está me assistindo agora, não adianta nós somente conhecermos essa verdade se nós não nos firmarmos nela. Só conhecer não basta, conhecer Satanás também conhece, mas nós temos que conhecer que Deus é verdade, Jesus é verdade, o Espírito Santo é a verdade, a palavra de Deus, que é a Bíblia, é a verdade, os mandamentos de Deus é a verdade, e além de conhecer, nós temos que procurar se firmar nisso daí. Se firmar em Deus, firmar em Jesus, crer no Espírito Santo, crer na palavra de Deus e obedecer aos mandamentos de Deus. Porque se não fizermos isso, só conhecer não basta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará quando nós nos firmamos nessa verdade. O meu convite no vídeo de hoje para você, já que você conheceu essas 5 colunas da verdade, que você ore a Deus para que você possa se firmar nessas verdades. E agora você conhecendo essas colunas da verdade, essas 5 colunas, agora você pode olhar com um olhar mais crítico para esse panorama religioso que nós temos. São dezenas, são centenas, são milhares de religiões, são dezenas, centenas de pastores dizendo eu tenho a verdade, eu tenho a verdade, eu tenho a verdade. Aí você pode olhar e você vai ver, olha, mas para você ter a verdade é um conjunto de verdade. Você sabia que existe igreja que não aceitam Jesus como Deus? Então eles não têm toda a verdade. E a Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Você sabia que existe igreja que não creem no Espírito Santo? Que não creem em Jesus? Você sabia que existe religião que não aceita os mandamentos de Deus? Mas calma que nós vamos nos aprofundar mais e mais. Isso aqui é só o começo, só o primeiro vídeo. Nós temos muitas coisas mais importantes para trazer para você. O nosso próximo tema, atenção, hein? O nosso próximo vídeo que nós estaremos gravando agora será a estratégia que o inimigo fez para lançar, para derrubar essas verdades por terra. Qual foi a estratégia? Quem que Satanás usou? De que maneira ele usou? Ele usou alguma igreja para atacar Jesus, que é a 2ª coluna da verdade? Satanás usou alguma igreja para atacar Deus, para atacar o Espírito Santo, para atacar a Bíblia, para atacar os mandamentos de Deus?
é o nosso próximo vídeo. Então não perca, olha, é sensacional esta série, A Igreja Católica nas Profecias. Você não pode perder nenhum vídeo, tá bom? Eu espero que você tenha tido um bom proveito com o vídeo de hoje. Falamos sobre as colunas da verdade. Se você tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários deste vídeo que eu estarei respondendo você. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo trabalhe no seu coração, que você possa dar total liberdade para o Espírito Santo trabalhar no seu coração, para você entender, para você compreender as profecias e o que Deus quer para a sua vida em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima sequência desta série, A Igreja Católica nas Profecias. Um abraço, até lá.